Boa tarde a você que nos acompanha de casa, sejam todos muito bem-vindos à audiência pública da apresentação do primeiro quadriênio de 2026 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Gestão 2025-2026, hoje, no dia 22 de maio de 2026, às 14 horas mais 11 minutos. Agradeço o carinho, a presença de vocês que estão nos acompanhando de casa nessa audiência pública. É com satisfação que abriremos hoje a audiência pública para a apresentação do primeiro quadriênio de 2026 e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Agradeço a presença da equipe contábil da Prefeitura Municipal e dos vereadores. Agradeço aí a presença do vereador Matheus da Farmacinha. Obrigado, Matheus, por estar presente na audiência pública. Agradeço também aí a presença da equipe contábil da Prefeitura Municipal de Guaranésia e justifico a ausência aí dos vereadores, né? Vereadora Luciana Avelino justificou a sua ausência por motivo do trabalho, né? Como todos sabem, ela também é servidora pública e está trabalhando aí no seu PSF. E também o vereador Duflamini justificou e nos encaminhou uma nota. Senhor Carlos Henrique de Rezende, presidente da Comissão de Finanças, comunico Vossa Senhoria aos membros da comissão e os representantes do Executivo que infelizmente não conseguirei acompanhar essa audiência de forma presencial. Porém, estarei acompanhando de forma remota. Grato pela compreensão, o vereador Duflamini. E o vereador Vinícius Madeira também justificou sua ausência na nossa audiência pública. Convido agora aqui presentes, né, a equipe contábil do Poder Executivo, o senhor Ronaldo e a Silvana, para explanar o assunto. Senhores, fique à vontade para iniciar a explanação. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado pela presença. Fique à vontade para iniciar a explanação. Boa tarde a todos. Estaremos aqui nesse momento, primeiramente, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando o relatório do primeiro quadrimestre de 2026, abordando aqui de forma resumida, né, a execução orçamentária e financeira e as metas estabelecidas na LDO e a sua execução. Eu estarei demonstrando, está ali no telão também, né, Data Show, e qualquer dúvida a gente está à disposição para estar esclarecendo as dúvidas que surgirem. Em 2026, nós temos uma meta de arrecadação prevista no orçamento e lei de diretrizes de R$ 119.064.450. Desse total, de janeiro até abril, primeiro quadrimestre, foi arrecadado no total de R$ 39.087.376,93. O equivalente ali a 32,83% do valor previsto inicialmente. Desse total nós temos ali receitas tributárias, R$ 4.776.233. Receitas de contribuições, R$ 1.066.799. Receitas patrimoniais, R$ 1.671.664. Transferências correntes, R$ 30.634.785. Outras receitas correntes, R$ 63.069. Alienação de bens, R$ 244.151. E transferências de capital, que são emendas parlamentares e convênios, R$ 630.672. No próximo slide nós temos algumas das principais receitas do município, né? As receitas próprias, receitas tributárias e as receitas de transferências. Nós temos uma previsão aí de arrecadação de IPTU para o exercício de R$ 3.700.400 e foi arrecadado R$ 2.011.796 no primeiro quadrimestre. Imposto sobre serviço, valor de previsão R$ 2.492.000, valor realizado R$ 809.653. Imposto de renda retido na fonte, previsão de R$ 3.048.000, execução de R$ 856.271, equivalente a 28%.
essa receita tem um reflexo aí da desoneração, né, na questão do incentivo para o imposto de renda. Então, a base de cálculo aumentou e diminuiu a arrecadação um pouquinho, com base naquela isenção de até R$5.000. Acabou prejudicando os municípios. E tinha uma promessa de uma compensação que não veio ainda, né? Então, quem está pagando a conta, por enquanto, é o município. ITBI, o valor previsto foi de R$1.364.000, execução de R$426.120. Fundo de Participação dos Municípios, FPM, valor previsto para o exercício R$40.900.000, valor arrecadado até agora R$10.741.986. O ICMS é uma previsão de 16 milhões, arrecadação de R$4.402.462. Nós temos aqui o IPVA, previsão de R$6.180.000, e valor arrecadado R$3.010.719. Fundo Nacional de Saúde são as receitas compostas dos repasses, tanto do Estado quanto da União, para financiamento da saúde. O valor previsto foi de R$8.889.200, arrecadação de R$2.608.779. Arrecadação do Fundeb, valor previsto de R$18.780.000, valor arrecadado R$6.137.029. E as transferências para financiamento da educação, valor previsto R$1.200.000, arrecadado R$491.715. Nós temos agora um comparativo das principais receitas. O IPTU, em 2025, arrecadou R$1.921.845. 2026, no mesmo intervalo, 4 meses, R$2.011.796. Um crescimento de 4,68%. O ISS, Imposto sobre Serviço, o valor arrecadado ano passado foi de R$731.806. 2026, R$809.653. 10,6% de crescimento. O imposto de renda, 2025, R$892.412. E com o reflexo que eu comentei, né, no slide anterior, 2026, R$856.271. É uma queda de 4,05% comparando com o ano passado, mas quando eu comparo com o crescimento que deveria ter, está beirando aí uns 10%, né, de prejuízo. O ITBI, R$442.927 em 2025, 2026, R$426.120, com uma queda também de 3,79%. O FPM nós temos, aqui também comparando com o ano passado, R$10.049.160 em 2025 e 2026, R$10.741.986, um crescimento de 6,89%. O ICMS, R$3.876.585 em 2025 e 2026, R$4.402.462. Crescimento aqui um pouquinho maior de 13,56%. O IPVA, 2025, R$2.960.392. 2026, R$3.010.719. Crescimento de 1,7%. As transferências para a saúde, 2025, R$2.659.423. 2026, R$2.608.779. Uma margem ali para menos de 1,9%. As transferências do Fundeb, R$6.268.022 em 2025. 2026, R$6.137.029. Uma queda de 2,08% em 2026 em relação a 2025. As transferências do FNDE para o município, né, para a educação, R$452.849 em 2025. 2026, R$491.715. Uma variação positiva de 8,5%.
Nós temos a comparativa aqui das receitas de capital. Alienação de bens, que são leilão, R$ 280.582 em 2025, R$ 244.151 em 2026. Transferência de capital, os convênios e emendas parlamentares recebidas, 2025, R$ 524.307, 2026, R$ 630.672, crescimento de 20%. Essa parte da receita, alguém tem alguma dúvida? Então vamos seguir agora. Nós temos aqui a execução da despesa, o orçamento com as dotações atualizadas, que é o valor previsto originalmente, mais os créditos abertos por tendência de excesso ou excesso, e também os créditos abertos por superávit financeiro. O total da dotação atualizada até 30 de abril fechou em R$ 129.872.952,28. Foram executados, né, despesa empenhada no período de 4 meses, pessoal e encargos sociais R$ 16.576.120, juros e encargos da dívida R$ 400.858, de demais despesas correntes, custeio geral da máquina, né, R$ 10.114.289, investimentos R$ 684.545, pagamento da dívida fundada, amortização da dívida, R$ 801.570,70. Nós temos também aqui na parte da despesa um comparativo dos principais grupos de despesa, né, os elementos de gasto com pessoal. Em 2025 nós aplicamos R$ 14.065.457 de janeiro a abril. 2026, com um aumento da despesa de 17,8%, foi aplicado R$ 16.576.120. Despesa com juros e encargos da dívida, R$ 836.968 em 2025. E 2026, R$ 400.858. Despesa com subvenções e contribuições, repasses, né, para entidades. 2025, R$ 504.151. 2026, R$ 519.348. Despesas com material de consumo, R$ 2.998.421 em 2025. 2026, R$ 1.976.219. Serviços terceiros, R$ 6.115.219 em 2025. 2026, R$ 4.800.667. Distribuição gratuita, 2026 não houve. 2025, R$ 39.160. Nas despesas de capital, nós temos a amortização da dívida, comparando com o ano passado, R$ 2.116.632 em 2025. E em 2026, R$ 801.570. 2025, equipamentos, R$ 503.431. 2026, R$ 19.668. Despesa com obras, R$ 80.617 em 2025. E 2026, R$ 661.718,92. Nós temos aqui um comparativo dos repasses efetuados pelo Poder Legislativo. 2025, de janeiro a abril, foi repassado R$ 831.801,98. E 2026, R$ 867.260,57. Um crescimento ali na ordem de 4,26%. Essa parte da despesa, alguém tem alguma dúvida? Pode seguir. Vamos para entrar nos slides agora, que são demonstrativos de resultados, né, dos índices, os cumprimentos legais aí da legislação. Nós temos uma apuração das disponibilidades financeiras em 30 de abril. Recursos ordinários, R$ 12.640.329,46. Recursos vinculados, R$ 35.875.219,97.
Total de saldo em 30 de abril, R$ 48.515.549,43. Nós temos a dívida flutuante, nesse próximo demonstrativo, que é a dívida de curto prazo do município. O saldo inicial do exercício, né, que é o saldo que finalizou 31 de dezembro de 2025, para restos a pagar não processados, foi de R$ 13.483.515,21. Foram inscritos empenhos, né, R$ 13.210.881. Foram baixados, através de pagamentos ou cancelamentos, R$ 5.322.883. Apurou um saldo de R$ 21.371.519,99. Resta a pagar processados, liquidados. 2025, o saldo inicial em 2026 foi de R$ 1.398.320,25. Foram inscritos R$ 4.417.839,91. Foram baixados R$ 1.350.662 e passou um saldo para maio de R$ 4.465.498. Serviço da dívida e depósito. Isso aqui são as extra-orçamentárias, né, da dívida flutuante. São despesas, receitas descontadas de terceiros para ser repassado a terceiros. 2025 fechou com R$ 229.649. Foram inscritos R$ 5.169.484. Foram baixados R$ 3.215.161. E o saldo em 30 de abril, R$ 2.183.972. O saldo total inicial em 2026 foi de R$ 15.111.485. Foram inscritos R$ 22.798.213. Baixados R$ 9.888.707,63. E o saldo para maio, R$ 28.020.990,67. Nós temos agora a dívida fundada, né, que é a dívida de longo prazo do município. Em 30 de abril, o saldo devedor era de R$ 9.569.354,88, composta de um parcelamento com o INSS, R$ 1.237.000, os precatórios a pagar R$ 1.005.000, contrato com o Banco do Brasil, R$ 5.234.000, é um contrato de financiamento, né? Mais um contrato com o Banco do Brasil de R$ 393.529. Temos um contrato com o BDMG, então todos esses aqui é banco, operações de crédito, financiamento. Mais um com o BDMG de R$ 1.304.000. Banco do Brasil, R$ 93.000. E um parcelamento com o FEAM, que é o Fundo Estadual do Meio Ambiente, né? São as multas aplicadas no município em anos anteriores. Saldo devedor de R$ 300.216. Senhor Ronaldo, só para... A gente viu ali, né? Os 5 milhões ali são os empréstimos, né? E por enquanto não abateu, porque tá ainda pagando os juros, é isso? Não, está pagando juros, né? Mas então, paga também a parte do principal. Paga a parcela e os juros. Isso. Nós temos aqui a telinha anterior, quer ver? O valor que foi pago de juros. Pagamento do principal, de janeiro a abril, pagou R$ 801.570. Da dívida mesmo. E de juros, R$ 400.000. O empréstimo era em torno de 6 milhões e alguma coisa, então. Na verdade, ali nós temos... Ou ali é só o corporativo geral? Esses 5.234.000 é só um contrato. Então, nós temos 5.200.000. Ali vai dar... de 6 milhões, né? Lá para... Sim, acho que é aquele conjunto habitacional.
ir para Boa Vista. É o prazo, né? Teve um tempo de carência para começar a pagar. Então já foi pago 800 e poucos mil da dívida, e fora os juros que está vindo. Exatamente, só que assim, a dívida, o contrato de financiamento são ali, tem o Banco Brasil, tem 3 do Banco Brasil e um do BDMG. Que ele está próximo ali, tá quase 7 milhões e meio, né, só de financiamentos. Certinho. Porque é 9 milhões e 500, 1 milhão de precatório e 1 milhão e 200 de INSS, o resto tudo é financiamento. E 300 mil das multas, né? Obrigado pelo esclarecimento, Ronaldo, Silvana. Nós temos aqui a receita corrente líquida, que é a base de cálculo para apuração de alguns índices, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. E sempre a apuração da receita corrente líquida se dá nos últimos 12 meses. Então, nós temos aqui a arrecadação líquida, né, só de receita corrente, deduzindo já o Fundeb, foi de R$ 110.319.096,42. Desse total, para apuração de gasto com o pessoal, ainda deduz as emendas parlamentares recebidas, mais os recursos recebidos para pagamento dos agentes comunitários de saúde e endemias. Deduz ali 6.074.000. Aí apura uma receita corrente líquida ajustada de R$ 104.244.528,42. Aí, com base nessa receita, apura-se o limite máximo ali do gasto com o pessoal, né? Nós temos o limite máximo de até 54% daquele valor, que seria R$ 56.292.045. E o valor aplicado em gasto com o pessoal nos últimos 12 meses foi de R$ 48.658.249, o equivalente a 46,68%. Então, o município está cumprindo ali o limite total, que é o 54%, tem o limite prudencial, que é 51,3%, né? E até o limite de 10% também, que é um outro limite, que seria em torno de 48 e pouquinho, está dentro também. Então, o gasto com o pessoal está tranquilo. Os gastos com saúde, nós temos aqui o mandamento constitucional, né, artigo 198 da Constituição Federal, determina que pelo menos 15% das receitas de impostos e transferências constitucionais sejam aplicadas no serviço público de saúde. As receitas base de cálculo nos 4 primeiros meses foi de R$ 25.953.083. Foram aplicados R$ 7.109.672, o valor equivalente a 27,39%, quase dobrou o mínimo ali, que seria de 15%. Gasto com ensino, nós temos a obrigação de gastar também com o mandamento constitucional, artigo 212, pelo menos 25% da receita arrecadada com imposto de transferência tem que investir em educação. E foram aplicados R$ 6.711.816,94. O percentual equivalente a 24,96%. Lembrando aqui que a diferença está em praticamente R$ 10 mil só, né? Diferença para atingir ali. E o município não está irregular porque durante o exercício. Então, se eu cumprir os 25 até o final de dezembro, eu estou cumprindo a lei. Gasto com o Fundeb, né? Nós temos aqui a mesma coisa, mesmo critério também, né? Tem até dezembro para cumprir a regra. Nós arrecadamos de janeiro até abril R$ 7.324.388 e foram aplicados, na parte dos 70, a remuneração do pessoal da educação básica, né? R$ 4.246.405,70. Esse valor equivalente a 57,97%. Então, um pouco abaixo aí dos 70% que tem que cumprir até o final do exercício. Alguns limites aqui da dívida pública. Nós temos, com base agora que já é a receita corrente líquida bruta, os 110 milhões. Com base nesses 110 milhões, o município pode pagar de dívida fundada entre dívida e os juros da dívida até 11,5%. O valor daria 12.686.000. E o que o município gastou foi apenas 1.202.000.
A dívida consolidada, né, a dívida total do município pode chegar até 120% da receita corrente líquida, que daria 132 milhões. E a dívida hoje equivale a 9 milhões e meio. Então, de 120% que pode chegar, está em 8%. E nós temos aqui um limite para novas contratações de operação de crédito, que é até 16% da receita corrente líquida. Daria 17 milhões para novos financiamentos, mas não houve no período. Por último, aqui nós temos um quadro aqui comparativo, 2025 e 2026, de gestão fiscal. Receitas fiscais em 2025, janeiro a abril, R$ 34.223.474 reais. Em 2026, R$ 37.417.978 reais. Despesas fiscais, 2025, R$ 25.061.883 reais. E 2026, R$ 29.612.643 reais. Apurando aqui o resultado primário nos 4 primeiros meses, né? 2025, 9.161.000. 2026, 7.805.000. A dívida consolidada líquida ela é a variação da minha dívida fiscal líquida de um exercício para o próximo exercício. O que seria essa dívida fiscal líquida? A minha dívida total menos o total de disponibilidade que eu tenho de ativo financeiro no município. Então, é desejável que o valor seja negativo, porque demonstra que o saldo, né, o ativo financeiro é maior do que a dívida do município. 30 de abril de 2025 foi apurado menos 28.132.000 e 2026 menos 38.838.000. E o comparativo dos dois períodos da receita corrente líquida, né, 93.662.745 reais em 2025, 2026 110.319.096 reais e 42 centavos. Alguém tem alguma dúvida? Agora, abro a perguntas, né, para o vereador presente, Matheus. Caso tenha alguma pergunta, fica à vontade, Matheus. É só sobre a distribuição gratuita. Como que é essa modalidade, Ronaldo? Distribuição gratuita entra aí na parte social. Silvânia, você notou aqui, tipo assim, em 2026 não tem nada empenhado. Na parte social a gente tem o leite, né, que ainda está testando, por isso que não teve nenhuma despesa ainda, entendeu? Aí entraria nesse aí, distribuição gratuita. Dentro disso, distribuição gratuita. Por exemplo, na escola, caderno, borracha, lápis, tal, tanto você pode adquirir como material de consumo, quanto distribuição gratuita. Compreendi. E aí, esse ano estamos testando porque tá certo. Tá, João. Obrigado. Obrigado, senhor. Mais alguma pergunta, Matheus? Só isso, Carlinhos. Os vereadores que estiverem acompanhando de casa ou nos seus trabalhos, se quiser fazer alguma pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Do Flamini, sem perguntas. Agradeço a Silvana, viu? Silvânia, Almeida, Ronaldo, do Flamini, está acompanhando remotamente e agradece aí a presença e a disponibilidade da equipe do Executivo, da equipe contábil do Executivo. A Luciana também não deixou nenhuma pergunta. E acho que é só. Nada mais a declarar, né? Declaro encerrada aí a presente sessão. Não? Tem mais? Ah, tem da LDO, né? Tem da LDO, perdão. Tem da LDO. Eu vi o slide apagando ali, achei que já estava. Então, da audiência pública, né? Apresentação do primeiro quadriênio da gestão 2026. 2025-2026 ficou. No primeiro quadrimestre ficou tudo certo, né? O Ronaldo explanou para a gente, o pessoal de casa pôde entender, pôde acompanhar, os vereadores também que estão acompanhando.
Mateuzinho, mais uma vez agradeço a presença do Mateus Farmacêutico, nosso vereador. E vamos estar indo agora para a próxima audiência, agora para falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Vamos aguardar. Para você que está acompanhando de casa, vai estar passando na sua tela aí os slides, para poder facilitar para você estar nos acompanhando, tanto ouvindo aí a explanação do Ronaldo, mas também tendo aí a possibilidade de estar vendo também os slides com todos os dados na tela. Agradeço aí também ao nosso Titato, né, que está sempre aí na parte técnica das transmissões da Câmara. Vamos agora então para a audiência pública, né, de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. Mais uma vez agradeço aí a presença da equipe contábil da Prefeitura Municipal de Guaranésia, a senhora Silvana Almeida e também o senhor Ronaldo. Ronaldo, fica à vontade, o espaço é todo seu. Continuando aqui então, nós vamos dar início aqui na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, em atendimento à legislação federal aí, a Lei das Cidades. E estarei demonstrando aqui, o projeto de lei já foi protocolado na Câmara, né, até 15 de abril. A Câmara, pelas regras normais, tem até o final do período antes do recesso, né, para poder estar votando a lei. A base legal da LDO, ela é fundamentada ali com base na Constituição Federal, a Lei Federal 4.320, 64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, 2000, Lei Orgânica do Município, e também as instruções normativas do Tribunal de Contas e Tesouro Nacional. A LDO, ela faz parte do conjunto de normas legais que compõem o instrumento de planejamento dos municípios, né? Como que funciona? Nós temos o PPA, que é um plano plurianual, ele é um quadriênio, né, para 4 anos. Ele sempre pega o segundo ano do mandato do prefeito, pega o segundo, terceiro, quarto ano e o primeiro ano do mandato seguinte. Ele estabelece as diretrizes e os projetos, os objetivos da administração pública. E a LDO, ela vem priorizando o que vai ser executado daquele planejamento que foi feito para 4 anos, né? Ela vai colocar os valores de metas fiscais e as diretrizes para elaboração do orçamento e também as prioridades, né? Tudo que está previsto lá no PPA, o que vai ser executado no próximo exercício, tem que estar na LDO. E a Lei Orçamentária Anual, ela vem indicando recursos, né, para a execução dessas ações. E as 3 peças de planejamento, elas têm que estar compatíveis entre si. Se durante a execução do orçamento aparece um recurso que não estava previsto no orçamento, nem tinha no PPA, para que o município possa executar essa ação, esse recurso, ele tem que adequar os instrumentos de planejamento. E como as peças são leis, para poder fazer adequação somente com outras leis, que são chamados créditos adicionais, que vêm para a Câmara, né, para a votação. Créditos adicionais especiais vêm para poder acrescentar algo que não está previsto, para fazer a compatibilidade das peças de planejamento. Pode passar. Nós temos aí um quadrinho explicando aí o que cada peça faz, né? Bem simplificado. PPA planeja, a LDO orienta e a LOA executa as políticas de governo. A integração, né, o PPA ele vem lá para 4 anos, no caso o PPA vigente, que é o primeiro ano desse ano, 2026. Nós estamos executando o PPA de 2026. Aí 2027 é o segundo ano do PPA, aí vem a LDO 2027 e assim por diante. 2027, 2028.
Então, é um PPA para 4 anos, e uma lei de diretriz e um PPA para cada ano. E todos eles compatíveis entre si. Pode passar. Nós temos aqui o que é LDO. Ela é a lei, no grosso modo, é a lei que orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Ela define prioridades e metas da administração para o exercício, o próximo exercício, no caso 2027. Estabelece as metas fiscais, riscos e critérios para a execução do orçamento. E essas metas fiscais, quando a gente elabora ela agora no começo do ano, no começo de abril, nós não temos uma visão ainda muito concreta, né, da arrecadação do exercício. Então, quando vai elaborar o orçamento, geralmente, quase que via de regra geral, a gente faz a atualização dessas metas fiscais. O valor que foi previsto, né, e coloca no valor mais perto da realidade. Porque a previsão, muitas coisas influenciam na previsão, né? Inclusive a parte de cenário econômico nacional, mundial, tudo tem reflexo na economia local do município, né? E na elaboração da lei, que vai influenciar na arrecadação dos recursos. As metas fiscais: metas físicas, receita e despesa, resultado primário nominal, dívida pública. Os riscos fiscais: vamos demonstrar compensação e renúncia de receita, quando for o caso, e aumento inesperado de despesas, chuvas, desastres naturais. Nós temos junto aqui ainda riscos fiscais precatórios, né, também. Na elaboração da LDO, tudo isso aqui está na parte da lei, né, na parte do texto da lei. Definição das metas e prioridades, orientações para a LOA, alteração na legislação tributária, vem definindo ali os critérios, né, de alterações na legislação tributária. Dispõe sobre a política de pessoal e encargos, trata do equilíbrio entre receita e despesa, critérios para limitação de empenhos, caso o município tenha uma previsão de receita. Aquela receita é frustrada, eu tenho que fazer limitação de empenho, para que não ocorra o endividamento do município. Então, na lei de diretriz, ela trata quais são os critérios para essas limitações, para não onerar o serviço público, né? Normas relativas a precatórios judiciais, condições para transferência de recursos a entidades do terceiro setor, montante e forma de utilização da reserva de contingência, custeio de despesas atribuídas a outros entes, critérios para início de novos projetos, renúncia de receita e novas contratações de operação de crédito. Uma demonstração dos anexos, né, dos demonstrativos, dos valores que estão na Lei de Diretriz para 2027. Nós temos a previsão para 2027 de arrecadação total, receita total, de R$ 126.208.317. 2026, a previsão total foi de R$ 119.064.450. Aí nós temos a previsão para 2027, 2028 e 2029. A diferença aqui de um exercício para o outro é basicamente projeção de inflação. É o mais próximo que a gente consegue chegar aí da realidade. E nós temos aqui a apuração de metas fiscais para o exercício de 2027, uma receita primária de R$ 122.480.297. Essa receita primária é apurada no total, né, dos 126 milhões, deduz as receitas patrimoniais e as receitas de alienação de bens. E, porventura, nós não temos aqui operação de crédito também, mas a previsão para 2027 não tem operação de crédito. Aí lembrando, como não tem previsão, se for fazer, só mandar para a Câmara um projeto de lei solicitando alteração, não tem problema. As despesas, nós temos a despesa total de 126 milhões prevista, né, 126.208.000. Aí eu vou deduzir para a apuração aqui do resultado primário as despesas não financeiras. Ela vai entrar aqui juros e encargos da dívida,
Vai entrar também deduzindo aqui a amortização da dívida e nós temos só essas duas. Só juros e amortização da dívida. Já por um total de despesa de R$ 120.667.805,12. Então, minha receita financeira, minha despesa financeira por um resultado primário, né, para execução em 2027 de R$ 1.812.491,88. Esse resultado primário mede a capacidade do município de pagamento da sua despesa, para que, honrando toda a sua despesa, possa, além de honrar os compromissos da dívida fundada, cumprir com a sua execução orçamentária de custeio e investimento. Temos um quadro aí que também faz parte dos quadros dos demonstrativos obrigatórios para compor a LDO, a evolução do patrimônio do município. Nós temos aqui os 3 últimos anos. O resultado 2023, 65 milhões, ativo real líquido, é o resultado do fechamento do balanço. R$ 65.192.422,38. 2025, 58 milhões, 2024, desculpa, 58.170.787,21. E 2025, balanço com resultado de R$ 93.813.638,37. Nós temos aqui também um demonstrativo das alienação, né, a origem dos recursos de alienação e a sua aplicação do investimento, também dos últimos 3 exercícios. 2023, nós tivemos aqui recursos total de alienação na ordem de 885 mil, tá difícil de ler aqui, R$ 885.995,21. 2024, R$ 938.012. 2025, R$ 928.934. São recursos obtidos com alienação, venda de bens móveis. Na verdade, aqui são bens imóveis, todos eles. E os investimentos. Tudo que eu faço, que eu vendo de um patrimônio do município, tem que ser convertido também em investimento, convertido também em patrimônio, para agregar valor de ativo, né? E foi apurado aqui que em 2023 foi investido R$ 524.307, 2024 R$ 850.882 e 2025 não houve investimentos. Todavia o dinheiro não foi utilizado e continua em conta, né? O saldo bancário apurado aqui foi de R$ 1.569.000 em 2025, reprogramado para ser gasto em 2026. Próximo quadro aqui nós temos margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, nós não temos previsão. Também renúncia de receita, compensação e renúncia de receita, incentivo fiscal, também não tem previsão. Nós temos aqui previsto na lei de diretrizes R$ 736.537,30 como um risco fiscal que precatórios, né, com indicação de pagamento, parcelamento do débito. O valor era de R$ 736.537 quando nós apresentamos a lei de diretriz lá em abril, né, com data de março. Você lembra o valor novo, Silvânia? 1 milhão? Para 2027. Certo, então. Quando foi elaborado o projeto, o valor que constava lá no portal do Tribunal de Justiça era 736 mil, passando agora para 1.284.000. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte aí? Nós temos aqui um relatório das metas com previsão para sua execução em 2027, né, que constarão da lei
orçamentário anual. Eu vou estar lendo aqui. São bastante... Na verdade, são todas as ações que o município pretende executar durante a execução do orçamento 2027. Contribuição a organizações da sociedade civil na parte do esporte. Contribuição à Associação Folclórica Distrito de Santa Cruz da Prata. Cortou ali no... Contribuição a organizações da sociedade civil e meio ambiente. Com café, um consórcio. CIMOG, contrato de rateio também um consórcio. Aí nós temos aqui o pagamento da amortização das dívidas fundadas, né, Banco do Brasil, BDMG, os precatórios também, amortização da dívida interna, dívida de longo prazo, amortização com pagamento com INSS, pagamento de sentenças judiciais, amortização do parcelamento com FEAM, contribuição ao Encontro Regional de Capoterapia, Marcha para Jesus, Cultura e Turismo, ampliação e construção de prédio da Câmara Municipal, aquisição de equipamento para imóveis para a Câmara. Aqui a lei trata de modo consolidado, então tem Câmara e Prefeitura, o município no geral. Equipamento material permanente para a chefia do Executivo, ampliação do Distrito Industrial, aquisição de imóveis e desapropriação de imóveis, sinalização, pavimentação, tapa-buracos e recapeamento, extensão de rede de distribuição, rede elétrica, aquisição e equipamento material permanente para a educação em geral, obra de construção e reformas de escolas municipais, aquisição de equipamento material permanente no ensino, material permanente para creches, material permanente para esporte, equipamento para a Secretaria do Meio Ambiente, equipamento permanente, cortou aí, não dá para entender, ficou para ali só, né, Silvana? Construção, ampliação. Esse aqui ele tem completinho lá no arquivo da LDO, né? Projeto de lei. Construção, ampliação, reforma de estruturas. Construção, equipamento, reformas de unidades de educação infantil. Reforma e construção de creche municipal. Equipamento material permanente, procuradoria. Equipamento material permanente de desenvolvimento social, socioeconômico, isso. Comprometeu a informação ali. Né? Reforma e ampliação de cemitérios e velórios, desapropriação de área, equipamento material permanente de secretaria, equipamento material permanente para a parte agrícolas, para a parte administrativa também, obras e instalações, fundo de habitação de interesse social, equipamento material permanente para a Secretaria Municipal de Finanças, manutenção e reforma de pontes, equipamento permanente para a Defesa Civil, aquisição de veículos, transporte escolar, reforma e ampliação do Centro Cultural, reforma e revitalização de praças, equipamento material permanente de divisão de cultura, reforma, construção e equipamentos, também ficou sem detalhar específico aqui. Pagamento da folha do legislativo, atividades do Parlamento Jovem, atividades do PROCON, de manutenção, né? Divulgações oficiais, AMM, atividade de publicidade institucional, capacitação, recursos humanos, convênio com a Polícia Civil, Polícia Militar, atividades da Previdência Social, atividades de telecomunicações, despesas de interiores. Nós temos aqui também atividades de suplementos, alimentação e nutrição. Programa de saúde animal, evento esportivo, corrida de rua, ciclismo, manutenção desses eventos esportivos, né? Campeonato Municipal de Artes Marciais, recolhimento PASEP, atividades de divisão de cadastros e tributos, manutenção do Campeonato Municipal de Vôlei, Handball,
evento esportivo, prova de 3 tambores, serviços de vias urbanas, manutenção dos serviços de vias urbanas, limpeza pública, serviços funerários, serviços de iluminação pública, manutenção de praças, parques e jardins, manutenção de esgotamento sanitário, preservação ambiental, manutenção de convênio com a Emater, manutenção de estradas municipais, estradas vicinais, manutenção da alimentação no ensino fundamental, no ensino infantil, atividades do Centro de Processamento de Dados, manutenção da farmácia municipal, fanfarra municipal, desculpa, manutenção das atividades previdência social dentro da educação, atividades do ensino fundamental, educação básica, transporte escolar com recursos do PENAT, manutenção do programa de apoio ao transporte escolar, PTE, né, recurso vinculado. Nós temos capacitação de servidores no ensino fundamental, manutenção das atividades da administração geral, Secretaria de Desenvolvimento, manutenção das atividades do ensino infantil, ensino especial, manutenção das atividades do Distrito Industrial, Fundo Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural, transporte intermunicipal no ensino superior, ensino médio e ensino superior, festividades tradicionais, festividades populares, manutenção de convênio com a Justiça Eleitoral, né? Ano que vem não, tem que tirar ele depois. Eu vou falar, estou com a cabeça que tem eleição, mas é esse ano, né? 2027. Manutenção das atividades do Telecentro, Fundo Municipal de Saúde, atenção primária à saúde, manutenção da média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância e saúde epidemiológica, manutenção da festa do carreiro, manutenção das atividades de chefia do Executivo, Procuradoria, Corregedoria Geral, Secretaria Municipal de Administração, todas as manutenções, né? Atividade de gestão de pessoas, divisão de compras, licitações, material, manutenção da divisão de patrimônio, protocolo e serviços, atividade da Secretaria Municipal dessa Administração, Secretaria Municipal, Secretaria Meio Ambiente, coleta seletiva também, manutenção da Administração Geral, Secretaria Municipal, manutenção de atividades, congressos, simpósios e fóruns. Isso aqui acredito que é na educação, né, Silvânia? Manutenção das atividades, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Divisão de Esporte e Lazer, manutenção das atividades do esporte ICMS, manutenção das atividades do Fundo Municipal de Turismo, atividades da Secretaria Municipal, de Esporte também, Turismo, manutenção do programa de Segundo Tempo dentro do esporte, Fundo Municipal de Habitação, Interesse Social, Fundo Municipal de Saneamento Básico, manutenção das atividades de saneamento básico, atividades do Plano Diretor Municipal, manutenção da Defesa Civil, Gabinete do Prefeito, atividades, inseminação artificial, patrulha mecanizada, viveiro municipal, programa de preservação ambiental, realização de cursos pelo Senac e Sebrae. Todas as previsões são essas, né, que pretende colocar aqui está como prioridade para a execução do orçamento 2027. Então são essas informações. Estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Mateuzinho, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, somente. Somente. E ficou muito claro, né? Tem Sim. previsão legal aí para 2027, você Boa, viu? né? Teve uma previsão boa. Eu só uma dúvida, eu vi que uma das previsões é o Telecentro, né? No ano passado acho que teve uma pausa, né? E esse ano até o momento, não pelo jeito não. E aí então tem previsão para 2027 voltar com o Telecentro. Dentro da educação. Não como era antes naquele programa, tudo. Né? Legal. Fiquei contente em ver um Telecentro dentro da previsão para 2027. E mais contente ainda saber que vai estar dentro da educação. Né? Que aí já abrange ali todos os alunos de uma vez só, né? Não só quem que tem curiosidade e ir atrás, né? Para se inscrever. Legal. Obrigado então, viu? Agradeço mais uma vez aí a presença
do vereador Matheus. Obrigado, Matheus, por estar presente aqui. Eu que agradeço. Quer deixar uma boa tarde para o pessoal? Fica à vontade. Boa tarde para todos que acompanham ou que vai acompanhar ainda, né? E a gente está de olho aqui nas contas. Teve já uma notícia boa, né? Que foi o quadrimestre na saúde. Teve 20 e poucos por cento, né? Então já é um investimento muito bom na saúde. E no mais seria isso. Obrigado. Nada. O primeiro quadrimestre aí, muito bem proveitoso, né? E agradeço aí ao público que nos acompanhou de casa, agradeço também aos vereadores que não pôde estar presente, mas está acompanhando de casa, remotamente, o vereador do Flamínio, a vereadora Luciana Avelino e os demais que se justificaram. E agradeço especial aqui, agradecimento especial a todo o corpo contábil, né? A Silvana Almeida e também o senhor Ronaldo pela apresentação aí do primeiro quadrimestre e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO da gestão 2025-2026. Agora sim, né? Nada mais a declarar. Declaro encerrada a presente sessão.